Meus amigos, aqui é a Sandrinha Psico, tudo bem? Eu queria conversar uma coisa que eu acho importante que a gente converse hoje. Eu lendo o jornal, hoje pela manhã, entre as várias notícias que me chamaram a atenção, uma delas é que aumentou em 30% o número de divórcio no nosso país durante a pandemia. E é um fenômeno que eles estão considerando interessante, sendo que nesse número, a grande maioria desse movimento de separação é solicitado pelas mulheres. E aí, logo depois, eu fui atender um paciente que encontra nesse processo de separação e conversávamos sobre isso e eu resolvi compartilhar também com vocês algumas reflexões que a gente fez junto. Sobre os aspectos que envolvem essa fase final de uma relação que é tão dolorosa e é tão sofrida para todos nós. É que quando a gente começa uma relação, e claro que a gente cheio de amor e de entusiasmo, a gente tá apostando que tudo vai dar certo, e que a gente vai conseguir dar conta das demandas da vida, que o amor será suficiente para conter todas as dificuldades, suportar todas as dificuldades. Mas, aí acontecem muitos aspectos, mas eu quero conversar especificamente sobre dois hoje com vocês. Um deles é o aspecto que eu chamo de combustível do amor, que é a admiração. Muitas vezes a gente casa amando e admirando. E que com o passar do tempo, com os problemas do dia a dia, a gente sabe que a gente continua a amar a pessoa, só que a gente deixou de admirar. E que quando a gente deixa de admirar a pessoa que a gente ama, é como se a gente também perdesse a esperança de que algo possa ser mudado, de que algo possa... É como se a gente se visse esgotada na relação, pensando que o beco está sem saída, que a gente não vai conseguir fazer muita coisa a partir de então. Então, uma ideia de que só o amor é suficiente, que só o amor basta, sim, o amor é importante, mas mais importante é a gente admirar a pessoa que está com a gente, porque junto com a admiração traz um senso de pertencimento, de relaxamento, de entrega, de saber que aquela pessoa que está comigo, ela está apta, compatível e disposta a compartilhar as dificuldades da vida comigo. Então, esse era um aspecto que eu queria conversar com vocês, é a perda da admiração, que eu acho que sem isso fica muito difícil manter saudável uma relação. Um outro aspecto bastante importante, que eu acho que a gente tem que perceber, é que a maioria de nós não sabe conversar. Eu lendo um texto de uma amiga, Denise Larruti, psicóloga, essa semana, a Denise falava disso, e eu gosto bastante desse tema. Porque o que aconteceu com a gente? A gente aprendeu a ter assuntos. A maioria de nós tem assuntos. A gente tem que distinguir também alguns aspectos dessa intercomunicação que acontece no casal. Uma delas que eu chamo de ter assuntos, que é o que a maioria de nós faz todos os dias. A gente comenta o dia, a gente chega do trabalho, aí como é que foi teu dia? Meu chefe hoje estava impossível, a minha chefe estava de mau humor, como foi teu dia? E hoje meus filhos estavam impossíveis, hoje a empregada não veio. Isso são ter assuntos que enchem e permeiam nossos dias, mas que não é o que importa e o que é suficiente para manter estreita a cumplicidade, a sinceridade e o sentir e afinar, né, modular o sentir dos dois envolvidos na relação. Então, ter assunto nós temos. Uma outra coisa é que a gente também costuma ter conversas, né, que eu chamo de conversas bem-sucedidas. A conversa bem-sucedida também é o que mais se vê no dia a dia das relações. E muito, para dar um exemplo para vocês como é que isso funciona, é mais ou menos assim. É aquelas conversas que nós temos com os nossos filhos, sabe? A gente chega e diz, olha, tu vai jogar videogame até as 9, depois tu vai tomar banho, vai jantar e vai dormir. Se tu não fizer assim, nós vamos desligar o videogame e amanhã tu não vai jogar. Certo? Certo. Pronto. Se estabeleceu uma conversa bem-sucedida. Eu dei uma informação, essa informação meio contra gosto ou não foi compartilhada e aceita, e se estabeleceu uma conversa bem-sucedida. Eu coloco alguns pressupostos, a outra pessoa concorda ou não, mas acata, e a gente tem uma conversa resolvida bem-sucedida. O diálogo é uma coisa um pouquinho mais complicada, e é esse que a gente não sabe mais ter.
né? O que significa ter um diálogo? Significa eu ir desarmado para uma conversa e estar pronto para falar e pronto para ouvir e pronto a partir dessa conversa estabelecer um consenso. Sempre que eu estabeleço um diálogo com alguém maduro, eu tenho que, no final das contas, algum de nós vai ter que ceder, a gente vai ter que entrar em algum acordo, e essa conversa, nesse sentido do dialógico, do diálogo que eu vou conversar, ela tem que ser pedagógica e transformadora. E isso é muito difícil, isso nós não sabemos mais fazer, nós aprendemos a ter diálogos. A gente impõe, a gente grita, a gente se perde e a gente não consegue manter um consenso. E isso vai implicar lá no primeiro aspecto que a gente começou conversando hoje, que é sobre a admiração. A gente vai deixando de admirar. A gente vai deixando de conhecer a pessoa que está com a gente. E esse processo de transformação, se não é comunicado e não é percebido pelo outro, faz com que o outro se sinta excluído. Então, esse é um assunto que eu gostaria de conversar, de voltar a vir a conversar mais com vocês, mas eu gostaria de antemão que vocês prestassem atenção. Que as duas coisas a gente tem que ter muito presente no casamento para que ele perdure, para que a gente consiga ter uma relação estável e saudável ao longo da vida. Então, eu preciso admirar e me tornar admirável. E eu preciso aprender a conversar desarmado, buscando soluções e fugindo sempre do confronto, sabendo a melhor hora de conversar e saber, muitas vezes, ter um autoconhecimento que indique que eu possa estar errado e me dispor a mudar. Diálogo é isso, uma disposição de transformação, ok? A gente vai voltar a conversar mais sobre isso, só para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Uma boa quarta-feira para vocês, né? E hoje nós temos o jogo do Grêmio. Vamos esperar o Grêminho ser campeão mais uma vez. Um abraço a todos.